Coloquei o ChatGPT pra sobreviver no 60 Seconds de novo. Pra quem não viu o episódio anterior, eu coloquei ele pra sobreviver com uma única latinha de comida. E, cara, ele fez muito mais do que qualquer um poderia ter feito. Então, se você não assistiu, vai assistir o episódio anterior. E já deixa o like e se inscreve pra apoiar o canal. Pessoal, eu tô dividindo a criação desses vídeos com o meu trabalho e ainda não monetizei o canal. Então, pra continuar firme, criei o Clube Trevos. Lá eu vou postar os métodos que eu tô utilizando pra crescer o canal. Ainda não tem conteúdo, mas se você quiser me ajudar é só R$19,90. Valeu demais, bora pro vídeo. Bom, dessa vez eu fui mais humilde com o ChatGPT. Eu dei 5 latinhas de comida, 4 garrafas de água, uma lanterna, um machado, um mapa, cara, que, cara, o mapa é muito essencial nesse jogo, e uma dama que muda nada, né, mas tá aí. Chegamos todos bem aqui embaixo. Desde que estejamos juntos, vamos ficar bem. Não dizem que sopa enlatada é a base pra uma dieta forte? ChatGPT, o que devemos fazer? Bom, no primeiro dia ele disse pra gente não alimentar ninguém, nem fazer nada, até porque não tem nada pra fazer. Bom, já no dia 2 ele disse que nenhum membro demonstrou sintoma físico, que alimentar cedo demais é desperdício e que a gente vai fazer um protocolo de economia, que a gente só vai começar a alimentar a partir do dia 4 ou caso alguém apresente 2 dias seguidos de sintoma de fome ou sede. E ele disse que por enquanto não vai ter expedição, porque a radiação ainda tá alta e a gente não tem máscara de gás. E ele disse que ele planeja fazer o time ir, porque ele é um ótimo explorador. Interessante, né? Bom, no dia 3 ele disse para dar água para todos, né? Ele disse que é onde a primeira sede intensa é esperada e que é bom preservar a equipe. Então, né, eu fui fazer o que ele falou e dei água pra todo mundo. Dia 4 chegando, o meliante tá até ficando com barbinha e o GPT decidiu que hoje não é pra alimentar ninguém, não é pra dar água pra ninguém e pra planejar a primeira expedição pra amanhã, e que o candidato ideal pra essa expedição é o time, porque ele tem altas chances de retorno e é um excelente explorador. Daí acontece um evento inesperado. No dia 4, chega dessa água sem graça, a Dolores está louca por um café americano de verdade, do tipo que você pode beber 5 xícaras e continuar com sono. Mas onde vamos encontrar o café nessa terra de ninguém? Bem, a lanchonete preferida da Dolores fica a poucos quarteirões de distância. Será que alguém deve tentar buscar café? Mas quem? Cara, essa mulher é doida, velho. Acabou de acontecer um apocalipse e ela quer que alguém vai buscar o cafezinho dela, mano. Meu Deus. E o ChatGPT é óbvio que fala que ninguém deve ir, né? Esse é um evento secundário, não se trata de uma expedição estratégica de amanhã. Enviar alguém hoje é antecipar riscos sem retorno garantido, e que é uma motivação emocional da personagem, vontade do café. Não justifica colocar vida em risco. Estamos a um dia da expedição oficial, esse é um evento baseado em desejo, não em necessidade de sobrevivência, e nós não temos máscara de gás. Cada saída precoce e risco de contaminação. Real. Bom, o dia 5 era a saída planejada que o ChatGPT tinha para a expedição, né? Vamos ver se de fato ele vai fazer isso. Bom, ele fala para não alimentar ninguém, não dar água para ninguém e que a expedição agora é para enviar o time. Ele é saudável, corajoso e é o melhor explorador. E quanto mais cedo ele sair, mais cedo ele pode voltar com suprimento crítico. O objetivo da missão é conseguir água, rádio, kit médico e mochila. Qualquer item especial, máscara, livro, carta, a gente não tem mochila, máscara ou rádio, então o risco é alto, mas é necessário. Bom, como não dá para enviar direto, eu só preparei a expedição pro próximo dia. E daí no próximo dia a gente vai enviar. Toque, toque. Esse som sempre nos surpreende e confunde. Pode significar qualquer coisa, boa ou ruim, mas sempre ficamos curiosos. Devemos abrir a porta? O GPT fala para não abrir, porque a gente está em fase crítica de recurso, a expedição está marcada para amanhã e abrir a porta agora pode resultar em perca de membros, contaminação por radiação e eventos caóticos, como roubo, sequestro, doença. E que a gente não tem rádio, máscara e kit médico, então a gente não tem margem para erro agora. Bom, agora é o dia 6, o dia onde oficialmente o time vai sair para expedição. Mas vamos ver se ele ainda vai mandar o time. Bom, ele fala para alimentar a Dolores e os outros não precisam de alimentação e para dar água para todos. Aqui começa a ficar umas decisões bem estranhas, mas ele toma com base no que eles falam, né? Então, não sei. Aqui começa a ficar interessante. Eu pergunto pra ele o que o time deveria levar. E ele fala pra levar lanterna, porque a lanterna é mais segura para os primeiros dias de expedição, que ajuda a explorar locais escuros, que evita armadilha e que reforça a chance de retornar com itens mais diversos. E que o mapa é melhor para eventos internos e missões militares que ainda não começaram. Cara, então ele sabe de fato um pouco sobre o jogo. Mas eu acho que ele não sabe tudo, mas eu acho que ele entende um pouco sobre o jogo sim. Agora já no dia 7 já não tem muita coisa que vai acontecer. O
time saiu pra expedição e o GPT toma a seguinte decisão, que deve dar comida pro Ted e pra Mary Jane, porque eles estão há muito tempo sem comer, e a Dolores comeu recentemente, não deve comer, e ninguém deve receber água. Já no dia 8, o ChatGPT fala que ninguém vai receber água e comida, porque todo mundo tá bem, né, e que a gente deve economizar ao máximo. Fora isso, nada acontece. Dia 9, tá todo mundo reclamando de água e a gente só tem 2 garrafinhas d'água. Mas, mesmo assim, o GPT decide dar água pra todo mundo, porque segundo ele, se passarem mais um dia sem água, a chance de morrer é altíssima. Então, eu dou água pra todo mundo e sentimos que algo estava olhando para nós de um canto do abrigo. Achamos que era um rato, mas se fosse um rato, era um rato muito bem alimentado. De qualquer forma, decidimos agir. Agora é ele ou nós. E daí tem a opção de usar o machado. Bom, o GPT fala que a escolha certa é usar o machado, porque o rato pode representar ameaça séria. Ele pode roubar suprimento, pode transmitir doença e tem atração de outros perigos. E usar o machado evita esse risco. Pode ser que a gente perca a arma, mas vale a troca se protege os recursos e a saúde do grupo. Bom, já no dia 10 a gente percebe que o nosso machado tá intacto e tá escrito que seja o que for, está morto agora, mortinho da Silva. Talvez haja mais deles escondidos nesses malditos buraquinhos. E daí eles relatando se tá com fome ou se tá com sede, qual é o estado de cada um. Daí basicamente o GPT analisa o overview geral e fala que o machado foi usado, mas que não foi perdido, e que fala que todos foram alimentados no dia 9. Então ninguém precisa ser alimentado ou hidratado, todo mundo tá bem e isso ajuda a economizar recursos. Bom, já no dia 11 todo mundo com uma carinha um pouco acabadinha, mas o GPT fala que ninguém precisa comer nem de água e é basicamente isso. Bom, e agora chega o dia 12 e o nosso querido time ainda não voltou, a gente tá só com uma garrafinha d'água e a comida tá cada vez mais escassa. E o GPT decide dar comida e água pra todos. Ele diz que a situação tá crítica, especialmente o Ted, que pode morrer se não beber. E o estoque ainda permite distribuição sem risco imediato. Não sei não, hein? Uma garrafinha d'água vai sobrar muita pouca d'água. Na real tem um pouquinho, então vai sobrar meia garrafinha d'água. E daí vem mais um evento. Nossos mantimentos estão acabando e nossa moral está lá embaixo. Parece que há um pequeno grupo de sobreviventes perto de nós, quase todos idosos que viviam no asilo. Não deve ser difícil pegar emprestado algum dos mantimentos deles e eles são velhos. Nós precisamos mais dos mantimentos, não é? Aqui é tipo aquelas escolhas moral, né? Tipo, será que a gente vai lá porrar os velhos e pegar os mantimentos ou a gente vai ficar de boa e viver com o que a gente tem? Filho, o GPT aceitou, o GPT tá nem aí. Aceitar, dada a urgência dos recursos e o estado crítico do Ted, a sobrevivência imediata deve ser priorizada. É um mundo cruel lá fora. Às vezes escolhas difíceis precisam ser feitas para manter a esperança acesa aqui dentro. Ele tá nem aí, mano. Ele ainda arranjou uma frase pra justificar a escolha que ele tomou. Aí, tá vendo? O GPT fica batendo em idoso. Bom, chegou o dia 13 e no dia 13 o nosso time está de volta, cara. Eu achei que ele tinha ido de arrasta, mas parece que não. Invadir o asilo foi uma péssima ideia. Assim que nos aproximamos do esconderijo dos idosos, ouvimos terríveis gritos de guerra deles. É assim que você trata sua avó, rapaz? Devia ter vergonha. Voltamos a pressas para o abrigo e ninguém quer nem tocar no assunto. Melhor assim. No final da estrada, nos deparamos com uma igreja. A maior parte dela foi destruída e só a sacristia resistiu à explosão. Havia um grupo de sobreviventes ali que parecia ter começado uma seita. Eles acreditam que tudo que está acontecendo não passa de um jogo, só podem estar loucos. Aí, quem diria, mano? Os loucos estão certos, isso aqui não passa de um jogo. O grupo da igreja teve a bondade de nos dar um pouco de sopa enlatada, parece que não gostam do sabor. Agora sim temos certezas de que são malucos. Maluco nada, filho, eles são lúcidos demais. Daí ele fala que os membros da seita decidiram que não ia precisar de água benta e aproveitamos para fazer o milagre de transformar a garrafa de vinho vazia em água cheia. Cara, então eles conseguiram uma garrafa de comida, uma lata de comida e 2 de água. Então o time não conseguiu nada lá fora, mano. Que bicho inútil. E o GPT fala pra dar sopa apenas pro time e não dar água pra ninguém porque todos estão estáveis. Cara, eu achei que no primeiro vídeo ele cuidou desse racionamento de uma forma muito mais eficiente. Eu acho que nesse outro aqui, por eu dar um prompt mais genérico pra ele, por eu falar pra ele sobreviver, né, não especificar o jogo, etc, ele não tá conseguindo racionar tão bem essa alimentação. Bom, já no dia 14, se passaram 2 semanas no início desse apocalipse, o GPT decide dar uma comida e uma água para todo mundo, né? E ele fala que a expedição correta aí seria o Ted, porque o Dolores e a Mary Jane estão estáveis e o Ted tá em boa condição. Eu pergunto o que levar, ele fala para levar o mapa porque aumenta a chance de encontrar locais melhores e evitar caminhos ruins. E lanterna e machado são bons, mas deve ser guardado para eventos no abrigo de defesa.
Daí chega o dia 15, o nosso querido Ted vai embora e o GPT decide que a gente deve dar água pra todo mundo. Só água, não deve dar comida porque tá todo mundo reclamando que tá com sede. Então é isso que a gente faz. E não acontece nada demais no dia 15. Já no dia 16, ainda nem sinal do nosso Ted. Ted não voltou, mas normal, né? Ele acabou de sair também. E o GPT decide que a gente não deve alimentar nem dar água pra ninguém. O que é uma decisão inteligente, a gente só tem uma garrafa de água cheia e a outra dá pra 3 pessoas. E de comida a gente tem bastante, comida a gente tá tranquilo, porém água é muito mais importante nesse jogo. Acontece um evento, durante a noite escutamos alguns barulhos suspeitos vindo de trás da nossa porta. Quando espiamos, vimos uma maleta de couro, não havia endereço ou nome nela, mas deve ser algo importante para nós, devemos abri-la? O ChatGPT diz pra não abrir a maleta, ele fala que a gente tem uma ótima posição estratégica e suprimentos controlados, o grupo tá estável e Ted tá em expedição, não vale a pena arriscar a infecção ou surtos nesse momento. Cara, eu acho que aqui ele tá certo. Já no dia 17 ele fala pra dar comida apenas pro time e não dá nada pra Mary Jane, nem nada pra Dolores e não dá água pra ninguém. Porém no dia 17 acontece um evento. Um comerciante desmazelado com uma mochila tão surrada quanto ele nos ombros nos fez uma visita. Ele nos propôs um negócio. Por só uma lata de sopa, eles nos dariam uma mochila com tudo o que tinha dentro. E não sabemos o que tem na mochila misteriosa e o comerciante nos olha feio sempre que tentamos nos aproximar. Devemos aceitar? E o ChatGPT diz pra aceitar o negócio. Mesmo que seja um risco, vale a pena e você tem bastante comida estocada e pode abrir um leque novo de possibilidade, mais saída, proteção, evento, etc. Daí chega o dia 18 e a gente descobre que era um gatinho, né, velho? Olha lá em cima, que fofinha. Deu pra saber o que é. Assim que o comerciante foi embora, a mochila começou a sacudir com força e soltar gritos infernais. Apavorados, colocamos as costas na parede quando a fera, enfim, escapou. Era apenas um gato doméstico irritado. O felino nos lançou um olhar ameaçador e foi se sentar em um canto para se lamber. A coleira dele dizia Sharikov. Será que é o nome dele? Óbvio, né, mano? Se tá na coleira é o nome dele, né? What the fuck? E o ChatGPT diz pra distribuir assim: Mary Jane, comida e água, Dolores, comida e água e time nada. É, time só se ferra, tadinho. Dia 19 não acontece nada demais. Ele fala pra gente apenas dar água pro time e que o resto não precisa de mais nada. Já no dia 20... a gente tem uma surpresa muito positiva. Nosso querido Ted está de volta, cara, totalmente acabado. Não esperávamos encontrar policiais vivos na delegacia. Isso que é dedicação ao serviço. Não conhecíamos nenhum deles, mas eles estavam de uniforme distintivo. Então só poderiam ser agentes da lei nessa parte da terra de ninguém. Inclusive, resolveram deixar isso bem claro para todos. As paredes de fora da delegacia estão cheias de lemas inspiradores, como Nova Ordem, O Mundo é Nosso. Os policiais parecem ficar bastante nervosos com a nossa presença. Depois de uma rápida conversa, nos deram um pouco de comida e nos mandaram embora pedindo para nunca falarmos que vimos alguém ali. E a gente ganhou uma latinha de comida. Eles tinham um bom estoque de água. Estavam muito nervosos e concordaram na mesma hora em dividi-la conosco. Então, de repente, começaram todos a fazer exercício. A gente ganhou mais uma latinha de água. De repente, os policiais começaram a falar sobre como iriam dominar o mundo. Foi muito estranho. Eles ficavam gritando sobre como não podiam atacar os bombeiros sem munição adequada. Chegaram até a jogar um rifle pela janela dizendo que ele era inútil se não tivessem balas. Nós discordamos e levamos o rifle quando fomos embora. Uma caixa de munição estava diante da delegacia. Nosso mapa foi muito danificado durante a expedição e está quase imprestável. Bom, no dia 20 ele fala pra gente só alimentar o Ted e não dar água e não dar comida pra ninguém. E ele fala pra já deixar a expedição preparada pro próximo dia. Já no dia 21, ele fala pra gente dar água pra todo mundo e dar comida pro Ted de novo, porque ele ainda tá com fome. Enquanto o gato brincava no abrigo, ele achou um veneno. E quanto à expedição, ele fala que a Mary Jane é a única saudável pra ir e que o jogo tá otimista com a saída de hoje, o que aumenta a chance de sucesso. E que o objetivo é trazer mantimento, e ele fala pra levar ela com um machado, que vai ajudar ela na defesa contra o ataque físico e pode quebrar o loot perdido diretamente. No dia 22, a Mary Jane foi embora, a gente tem quase 3 latinhas de comida e a gente tem apenas uma garrafa d'água. Então a gente tá numa situação bem crítica que se a Mary Jane não voltar, a gente vai estar completamente perdido. E mesmo assim o ChatGPT decide dar comida pro Ted de novo e não alimentar a Dolores nem o time. Cara, decisão estranha, não? E no 22 acontece um evento. Sharikov acabou de entrar para a família, então temos que ficar de olho nele. Acredite se quiser, mas hoje notamos outra coisa na coleira dele. Parece uma placa de metal com endereço escrito. E não é longe daqui. Será que devemos ir até lá conferir? E o ChatGPT diz que sim, pra gente conferir o endereço. Isso aumenta a chance de ativar eventos importantes no futuro e geralmente traz boas consequências.
consequências, alimento, arma ou até resgate dependendo da sequência. Bom, já iniciando o dia 23, a Mary Jane ainda não voltou e tem uma nova nota. Antes de chegarmos ao fim da rua, fomos parados por 2 homens trajando sobretudo escuro e chapéus elegantes. Eles correram em direção ao gato para pegá-lo, dizendo que estavam atrás dele há tempos. Parece que Sharikov pertence a uma senhora idosa que adora e morre de saudades do bicho. Encolhemos os ombros e voltamos para o abrigo. O gato não pareceu se importar, então por que deveríamos? Que bom que não nos apegamos a eles no último dia. E o GPT decide que é pra dar comida pro Ted de novo, só porque ele tá com fome, não iniciar expedições novas e a prioridade é manter todos vivos até Mary Jane voltar. Cara, eu começo a achar que as decisões deles estão sendo um pouco questionáveis, né? Porque ele tá dando comida pro Ted já há vários dias seguidos e os outros não. Então não faz muito sentido, né? Mas tá bom. Quando estávamos para começar a discussão do nosso clube do livro sobre o único livro que todos tínhamos lido, A Lista Telefônica, fomos interrompidos por rápidas batidas na porta. Descobrimos que se tratavam-se de um grupo de refugiados que sobreviveram à explosão, exatamente como nós. Eles estavam em condições bem piores, nos imploraram para que dessemos um pouco de água, comida e medicamentos. E o GPT recusou ajuda. Mary Jane ainda está fora e pode trazer mais recursos, o abrigo está em problema sério e o grupo de refugiados pode voltar em outro evento com uma nova proposta ou mais estrutura. O inseticida é valioso demais nesse ponto do jogo, então ele decidiu recusar ajuda. Eu acho que a lógica aqui é recusar, né? Só que o GPT ele não tem emoção, né? Porque aqui é uma questão entre lógica e emoção, né? O emocional talvez compartilhasse, mas a lógica sempre iria pro não. Então acho que bate nisso aí. Bom, já estamos no dia 24, ela ainda não voltou, a Mary Jane, e ele fala pra gente dar sopa e água pra todo mundo, menos pro Ted. Pro Ted dá apenas água, e óbvio, né? Pô, já alimentou ele vários dias seguidos. E nesse dia teve um terremoto, era pra salvar um item, mas como a gente só tinha a lanterna, eu salvei a lanterna, né? Já no dia 25 as coisas começam a ficar críticas. O chat GPT diz pra gente alimentar e dar água pra Dolores, não alimentar nem dar água pro Ted porque ele tá estável, e alimentar o time, mas sem dar água, porque a gente só tem água pra uma pessoa. Então a água vai acabar a partir de hoje, a gente não vai ter água, a gente tá numa situação crítica, nossa água acabou completamente, a nossa comida também tá indo de arrasta. Então a partir daqui as coisas vão ficar complicadas. Bom, já agora no dia 26, como as coisas estão ficando cada vez mais críticas, o GPT disse pra não dar água pra ninguém e dar só meia porção de comida pra Dolores. Fora isso, nada acontece. Chegando no dia 27, a gente entra em modo sobrevivência. O chat GPT diz pra gente não alimentar ninguém, não dar água pra ninguém e não fazer nada nos eventos, apenas esperar a Mary Jane voltar. E se ela não voltar, a gente vai estar em uma situação complicada. E no dia 28, a Mary Jane volta. E dá pra ver ali que ela trouxe comida e água. Vamos entender como é que foi a exploração dela. Seguimos o fio até lá fora e encontramos uma van meio queimada com 2 homens surpresos dentro, cercados por um monte de luzes piscantes. Parecem usar técnicas de ponta. Será que colocaram uma escuta no nosso abrigo? A desculpa esfarrapada de que estavam fazendo piquenique não nos convenceu. Até o time sabe que não dá pra fazer piqueniques aqui. E a van não tem rodas. Ver Mary Jane voltando da superfície para o abrigo nos encheu de felicidade. Então meio que a gente tá indo pro final do agente secreto, né? Que eles já estão investigando a gente e tal. Temos a nossa sorte em um bar próximo, aproximadamente chamando Fim do Mundo. Normalmente uma família tão respeitável como a nossa nunca estaria lá, mas abrimos uma exceção para tentar achar mantimentos. Para nossa surpresa, a especialidade do bar era sopa de tomate. Achamos algumas latas para trazer, então conseguimos um machado ali e uma latinha. Não esperávamos encontrar água pura no bar e tínhamos razão. O que encontramos não era puro e nem água, mas o que importa é que mata a sede. 2 garrafinhas d'água. Parece que a explosão nuclear interrompeu um jogo de pôquer. Os pobres coitados nunca vão terminar aquele jogo, mas ainda podemos usar o baralho. Bom, com estoque novo a gente ganha mais uns dias de sobrevivência. Deu uma água pro time, uma água pra Dolores, uma água pro Ted e Mary Jane uma sopa. Quanto à expedição, ele diz pra gente enviar a Dolores. Ela é a única que tá bem pra ir e pra gente enviar um mapa ou uma lanterna pra ela conseguir achar mais item. E pra evitar mandar um machado, rifle ou rádio que a gente não tem, porque eles são essenciais pra defesa e pra evento. E daí tem uma missão. Os agentes que estavam nos espionando agora estão na porta e querem explicar. Deveríamos ouvi-lo? E é claro que sim. Daqui passa pro dia 29. O dia 29 todo mundo um pouco acabado, mas todo mundo vivo, cara. É surpreendente, né? Eles eram agentes secretos de verdade em uma missão do governo. Nós vimos a identificação deles muito rapidamente. Não estavam nos espionando, estavam interessados era no gato.
Também pediram nossa ajuda para algumas missões super secretas deles no futuro. Se fizermos isso, eles prometem nos levar para uma base do governo cheia de mantimentos e rosquinha. Tomara que voltem logo com mais informações. Tá, aqui tem um final bom sendo encaminhado, só não sei se a gente vai ter suprimento para chegar até ele. E o chat decide dar comida apenas para Mary Jane porque ela tá com muita fome. E aqui, como a gente tinha falado antes, a gente manda a Dolores para uma expedição com a lanterna para ver se aumenta as chances dela. Bom, no dia 30, a Dolores já foi embora e a gente tá num ponto crítico. A gente só tem uma garrafa de água cheia e a comida também tá escassa. Então o ChatGPT decidiu dar a sopa apenas para Mary Jane, que ela tá num cenário crítico, e a água não dá para ninguém hoje. E não tem muito o que fazer, né? A gente tem 3 porções de sopa e 4 porções de água. Bom, cada dia ficando mais crítico, no dia 31 não é diferente, né? A gente tem pouca água e pouca comida, o ChatGPT decide dar água pro time e água pro Ted e deixar a Mary Jane sem água hoje e não dar comida pra ninguém. Bom, no dia 32 o GPT decide que ninguém precisa de nada, nem de comida, nem de água, então a gente só passa o round. Bom, no dia 33 as coisas começam a ficar interessantes. Aqui o GPT já desistiu de manter todo mundo vivo e ele quer priorizar um. Então ele fala que o Ted é o mais estratégico para manter vivo, pois ele é o único que pode fazer expedições, cuidar do grupo e resistir por mais tempo. Se Dolores não voltar, Ted é seu trunfo de curto prazo. Então o plano de ação é dar água pro Ted, não dar comida pra ninguém, e esperar a Dolores voltar nos próximos 3 dias. Já no dia 34 acontece algo interessante. Lembra aquela vez que Mary Jane saiu para procurar comida no lixo? Quando voltou ela tinha um ferimento no antebraço, nada sério, ela falou que parecia que era algo que havia mordido e agora o ferimento está muito pior. Percebemos que está infectado, precisamos limpá-lo e tem a opção de usar o machado. Bom, segundo o GPT, é pra não usar o machado, pra gente não perder o machado, porque a chance dela morrer hoje é muito alta. Cara, pesado, mas segundo ele é pra não alimentar nem dar água pra ninguém e não usar o machado nela. Bom, já no dia 35, algo inesperado acontece. A Dolores volta, cara, e volta com comida e com água e com a lanterna. Então a gente deu bastante sorte, a gente vai conseguir sobreviver mais alguns dias. E pelo que parece a Mary Jane não morreu. E o GPT recomenda fazer o seguinte: dá água pra Mary Jane, pro time dá os 2, pra Dolores dá apenas comida e pro Ted não dá nada porque ele está bem. Fora isso, a gente percebe ali que antes de dar as comidas a gente tem 2 potes e uma refeição na comida e a gente tem 3 garrafas cheias de água, então vai dar pra gente sobreviver mais um tempo. Usando o equipamento de alta tecnologia que envolve copos de papel em vários metros de cabo, os agentes secretos telefonaram para nos dar a próxima missão ultra secreta, que com certeza vai nos levar ao bunker VIP em breve. Eles querem que a gente faça uma expedição com sucesso e anote o que vimos no diário. Moleza, certo? Quem deveria ir lá fora? Bom, e o GPT escolhe o time. Motivo: Dolores acabou de voltar, tá cansada, Mary Jane está desabilitada, Ted está saudável, mas você vai precisar dele no abrigo como segurança, e time é o mais equilibrado agora e pode cumprir a missão sem te deixar vulnerável no abrigo. Bom, já no dia 36, o GPT pede pra gente alimentar os 3 e dar água para o Ted com urgência. Fora isso, ele fala se possível iniciar outra expedição, mas não dá porque o Jimmy tá fora. Já no dia 37, ele fala pra gente dar uma porção de comida pra Dolores e fora isso, nada acontece. No dia 38, o time volta da expedição, não aconteceu nada de especial, mas ele conseguiu registrar. Ele fala que lá nesse bunker VIP estavam todos armados até os dentes, mas eles conseguiram sair com vida. E o GPT fala pra gente dar água pra todos e comida apenas pro time e pra Dolores. Bom, aqui no dia 39... ele fala pra gente dar de novo comida pro time e pra Dolores e água pra Dolores e pra Mary Jane. Porém, a gente tá em uma situação crítica de falta de alimento, de falta de suprimento, cara. Então vai ser complicado. A gente tá novamente na mesma situação e ela só vai sair pra expedição agora. E o GPT decidiu que quem ia sair pra expedição seria o Ted com uma lanterna, porque ele era o único saudável. Bom, e aqui o jogo entra em declínio. Chegando no dia 40, a gente não tem água, a gente não tem comida, não tem exatamente nada que a gente possa fazer, nem decisões que a gente possa tomar, além de pular. E a gente vai fazendo isso. Daí no dia 41, a gente pula de novo. No dia 42, nada do Ted, e a gente é obrigado a pular de novo. Dia 43, nada do Ted. Parece que o Ted foi comprar cigarro, né? FF total. Dia 44, nada do Ted. O pessoal vai morrer aqui, cara. Não tem jeito, não tem comida, não tem o que fazer. Tá todo mundo extremamente mal, mas pula de novo. E todo mundo foi de arrasta pra cima. Não teve o que fazer, o GPT não conseguiu dessa vez. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e tamo junto.